Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de Direito Processual Coletivo, Direitos Difusos e Coletivos aqui na rede LFG. Como vocês podem ver, nós estamos aqui num cenário um pouquinho diferente dessa vez, né? As nossas gravações foram atingidas pelas regras de isolamento social, então nós, para não prejudicar vocês, eu e todos os professores aqui da rede LFG que ainda não havíamos concluído as gravações dos cursos, estamos fazendo as gravações em nossas próprias casas para que vocês possam ter aí as aulas em tempo hábil a viabilizar os estudos de vocês. Então sejam bem-vindos aqui à minha casa e espero que a gente consiga prosseguir com os nossos estudos com a mesma qualidade que a gente já fazia nas nossas aulas lá nos estúdios do LFG. Eu me esforcei aqui para que vocês tivessem uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de áudio, de maneira que eu espero que vocês não sejam prejudicados por essa transição, que não foi da vontade de ninguém, mas que a gente precisou realmente fazer. O nosso curso segue normalmente. Hoje nós estamos tratando de decisão e coisa julgada coletiva. Então a gente já falou de prova, a gente já falou de diversos aspectos relacionados a essa questão e vamos seguir agora para decisão e coisa julgada. Então, como sempre, eu peço que você, enquanto nós estivermos falando aqui, tratando dessa aula, considere as seguintes questões. Uma vez decidido um processo coletivo, para quem vale a decisão? Quais são os limites da eficácia de uma sentença coletiva? O que é coisa julgada secundum eventum litis e secundum eventum probationem? Pessoal, vamos lá. Antes da gente entrar nesses tópicos propriamente, vamos fazer aqui uma reflexão. O primeiro ponto de reflexão que a gente tem sobre essa questão é considerar que coisa julgada é o segundo grande tema peculiar do processo coletivo. O primeiro é legitimidade. Por quê? Onde está a peculiaridade? A peculiaridade da legitimidade está no fato de que o processo coletivo é conduzido por alguém que não é o titular do direito material. Então, você vai criar, no nosso caso brasileiro, uma instituição, né? Você vai legitimar uma instituição. Lá no caso americano das class actions, você legitima um dos indivíduos, uma das vítimas, a perseguir um direito que é do grupo, que é da sociedade, que é de todas as pessoas impactadas pelo litígio. Então, a peculiaridade da legitimidade é que você tem alguém pleiteando em nome próprio, direito alheio, que é o que o nosso sistema jurídico chama de legitimação extraordinária. E a gente discutiu longamente aqui no curso as características dessa legitimação. Por outro lado, quando a gente chega para tratar aqui do processo, do momento da coisa julgada, o problema é similar, mas ele é visto sob outra lente. O problema agora é a quem a decisão vai atingir. Se a gente considera que essa decisão, portanto, não é uma decisão que interessa ao próprio sujeito processual, em outras palavras, o Ministério Público não ganha nem perde nada quando ele ganha ou perde uma ação civil pública, quem vai ser de fato impactado pela coisa julgada são pessoas que não participaram do processo, são pessoas que não puderam exercer seu direito ao contraditório, são pessoas que não estavam figurando no processo. Então, nós vamos ter que criar regras para saber quem são essas pessoas, como elas vão ser impactadas, de que jeito essas pessoas vão poder interferir no processo, vão poder intervir no processo, ou quais vão ser as restrições para que essa coisa julgada impacte sobre elas. Esse é o grande problema da coisa julgada coletiva, é o fato dela incidir sobre pessoas que não participam do processo. O artigo, na Lei da Ação Civil Pública, nós só temos um dispositivo tratando disso, que é o artigo 16.
O artigo 16 vai nos dizer que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado insuficiente por falta de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Então, nós temos basicamente três informações importantes aqui. A primeira é efeito erga omnes da coisa julgada. A segunda é limites da competência territorial do órgão prolator. E a terceira é situação da insuficiência por falta de provas. Então, esse artigo 16 nos dá três recados importantes. Então, primeira coisa, né? Uma decisão em ação civil pública pode ter qualquer natureza, condenatória, constitutiva, declaratória. Então, isso é o princípio da atipicidade da tutela coletiva. Nós podemos ter tutela coletiva que seja de qualquer natureza necessária às peculiaridades do direito material. Então, se o direito material exige determinado tipo de tutela, essa tutela pode ser obtida numa ação civil pública. Princípio da atipicidade da tutela coletiva. Então, se a gente precisar de uma sentença, de uma técnica processual, de sentença declaratória, de sentença constitutiva, de sentença mandamental, de sentença executiva lato sensu, de sentença condenatória, pouco importa. Qualquer uma dessas técnicas pode ser obtida também em ação civil pública. Há peculiaridades da sentença em outros procedimentos de natureza coletiva que nós vamos ver posteriormente. Então, por enquanto, vamos partir desse princípio da total atipicidade da sentença coletiva. A primeira informação que a gente tem no artigo 16 é que a sentença fará coisa julgada erga omnes. Nós já precisamos ter cuidado com essa informação. A gente vai ver que o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor vai melhorar um pouco essa informação do erga omnes. Erga omnes significa, nesse contexto aqui, para todos. Então, a coisa julgada vai ser ampla. Mas vamos entender o que esse dispositivo está regulando. Esse dispositivo está dizendo uma coisa óbvia, que é o seguinte: se o direito litigioso tratado no processo pertence a todos, então quem vai ser afetado pela coisa julgada? Todos. Quem é que é afetado pela coisa julgada? O titular do direito. Se o titular do direito é a sociedade como um todo, quem é afetado é a sociedade como um todo. Então, não fique decorando essa história de erga omnes ultra partes. Entenda, a lógica é: o titular do direito material é afetado pela coisa julgada. Isso vale para qualquer situação. Quem é o titular do direito material aqui? A sociedade. Então, aquelas pessoas que, embora não participem do processo, são titulares do direito material, vão ser impactadas pela coisa julgada coletiva. E por que a lei vai dizer que a coisa julgada tem eficácia erga omnes? Porque na lei da ação civil pública, eles estavam pensando, quando escreveram isso, nos direitos difusos. Então, eles estavam pensando na situação em que você tem um direito que é de todos. Se o direito é de todos, a coisa julgada afeta todos. E aí, em vez de escrever isso em português, por alguma razão, algum iluminado resolveu escrever em latim e escrever erga omnes. Até aí, tudo bem. Agora vejam, em 1997, por uma razão que não tem nada a ver com a explicação teórica que eu acabei de dar, o governo resolveu alterar a lei da ação civil pública de maneira atécnica, de maneira totalmente atécnica, com o propósito de restringir a incidência da coisa julgada coletiva. E passou a constar desse artigo 16 a segunda informação importante, que é nos limites da competência territorial do órgão prolator. Nos limites da competência territorial do órgão
prolator. Então, passou-se a constar nesse artigo 16 uma inusitadíssima restrição da eficácia da coisa julgada coletiva para os limites da competência territorial do juiz que tomou a decisão. O que foi isso? Isso foi uma clara tentativa de limitar o alcance das ações civis públicas e dizer: essa decisão, embora trate de um direito que está espalhado no Brasil inteiro, essa decisão só vale naquela comarca ou subseção judiciária. Ela não vale no Brasil inteiro. Isso desorganizou completamente o nosso sistema de ações coletivas, o sistema brasileiro de ações coletivas. Porque aí ninguém sabia mais o que fazer nessa situação. Nelson Nery Júnior deu o seguinte exemplo: é como se você se divorciasse em Minas Gerais e continuasse casado em São Paulo. Porque a competência territorial do juiz de Minas Gerais não abrange o estado de São Paulo. Em síntese, a competência do juiz não tem absolutamente nada a ver com o alcance da sentença. Competência tem a ver com distribuição de processos entre juízes. Isso não tem relação nenhuma, absolutamente nenhuma, com até onde vai a sentença. O alcance da sentença tem a ver com o direito material. Isso gerou 15 anos de confusão no sistema processual coletivo brasileiro. 15 anos. Até que o STJ gradualmente começou a superar esse entendimento. E em 2011, no julgamento desse RESP repetitivo 1243887, o STJ disse que a sentença genérica proferida contra o Banestado afirmou que seus efeitos alcançariam todos os poupadores do estado do Paraná e, por isso, ela tem que ter eficácia para todos os poupadores do estado do Paraná e não apenas para aqueles poupadores que estejam na competência territorial do órgão prolator. O STJ decidiu isso em repetitivo no finalzinho de 2011 e, a partir daí, várias decisões foram tomadas em que o STJ, aspas, superou essa limitação territorial. E aí você pergunta: professor, em termos técnico-jurídicos, o que significa superou? Resposta: não sei. O STJ não declarou que é inconstitucional, o STJ não declarou que foi revogado, o STJ simplesmente disse que não vai mais aplicar. Que não vai mais aplicar essa restrição. E que o alcance da coisa julgada coletiva decorre do alcance do direito material que for abordado. E fica tudo por isso mesmo. Olha então essa citação aqui do STJ. A res judicata nas ações coletivas é ampla, em razão mesmo da existência da multiplicidade de indivíduos concretamente lesados de forma difusa e indivisível, não havendo confundir competência do juiz que profere a sentença com o alcance e os efeitos decorrentes da coisa julgada. Limitar os efeitos da coisa julgada coletiva seria um mitigar esdrúxulo da efetividade da decisão judicial em ação coletiva. Mais ainda, reduzir a eficácia de tal decisão à extensão territorial do órgão prolator seria confusão à técnica dos institutos que balizam os critérios de competência adotados em nossos diplomas processuais, mormente quando, por força do normativo de regência do mandado de segurança, a fixação do juízo se dá em razão da pessoa que praticou o ato e não em razão do território.
Por força do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública sobre a Tutela Coletiva, sufragados pela Lei do Mandado de Segurança, impõe-se a interpretação sistemática do artigo 2º-A da Lei 9494/97, de forma a prevalecer o entendimento de que a abrangência da coisa julgada é determinada pelo pedido, pelas pessoas afetadas e de que a imutabilidade dos efeitos da sentença coletiva, dos efeitos que uma sentença coletiva produz, deriva de seu trânsito em julgado e não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu. Então, nessa decisão aí, o ministro Herman Benjamin, o favorito de todos, diz claramente, translucidamente, que território e coisa julgada não tem absolutamente nada a ver. Competência territorial e alcance da coisa julgada não tem absolutamente nada, repito, nada a ver um com o outro. Nada. A questão é, beleza, então tá bom, mas o que aconteceu com o texto do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública? Resposta: o STJ não diz. O STJ não nos respondeu o que aconteceu com esse texto. Se esse texto é válido, não é válido, se esse texto deve ser jogado fora, se esse texto foi revogado, se esse texto é inconstitucional, não diz. Houve recurso dessa tese para o STF e o STF entendeu que essa matéria não tem repercussão geral. Ou seja, o STF disse que não vai analisar essa questão porque essa questão não tem repercussão geral. Então o STF já se negou a analisar e, portanto, a decisão do STJ é final. Logo, o que a gente pode concluir hoje? Para efeitos de primeira etapa, o texto do artigo 16 está lá. Então, se cair na primeira etapa aquele texto que a gente leu, a assertiva é verdadeira. Para efeitos de uma questão aberta, o STJ não aplica mais o texto do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, entendendo que esse texto mistura de forma atécnica critérios de competência com critérios de efetividade da sentença, e por causa disso o STJ definiu que a sentença coletiva tem o alcance que seja necessário em virtude das partes envolvidas e do direito material que seja litigioso. Então essa questão territorial ficou absolutamente superada pelo STJ. Deixei aqui mais uma decisão, inclusive da Corte Especial do STJ. Olha só, a Corte Especial do STJ, em recurso repetitivo, decidiu que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a linhas geográficas, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta-individuais postos em juízo. Então, tá aí o número da decisão da Corte Especial, que é aquela mesma que a gente já viu. E aí, nesse outro caso que eu estou lendo agora, diz o seguinte: a decisão agravada deu provimento a recurso especial do Ministério Público Federal a fim de determinar o fornecimento do medicamento tal a todos os pacientes portadores de diabetes tipo 2 nos limites da competência territorial da subseção judiciária de Blumenau, que comprovem a adequação do referido medicamento à situação por meio de receituário próprio expedido pelo SUS. Então, a ideia é que se a controvérsia for nacional, a eficácia da sentença é nacional. Há algumas decisões divergentes ainda, a compreensão de tudo isso é difícil, mas o que tem prevalecido é aquilo que eu tratei aqui. A grande questão vai estar, a única situação em que o STJ vai continuar aceitando a restrição da eficácia territorial das decisões são aquelas situações que a gente já tratou,
que tem a ver com associações defendendo direitos dos próprios associados. Então, aquela situação em que a associação, porque aí tem o tema 499 do STF, que a gente já estudou, que a associação trouxe uma lista de associados que estavam sendo representados coletivamente, e essa lista depois cresceu ao longo do processo ou depois da decisão, cresceu. Aí a nossa jurisprudência não vai aceitar e vai exigir que a gente fique nela. Fora isso, para efeito, mas isso não é processo coletivo, né? A gente já discutiu isso longamente. Isso é outra função das associações que não é processo coletivo. Naquilo que tange a direitos coletivos, difusos, individuais, homogêneos, a coisa julgada é ampla e tem a ver com o tamanho do direito material litigioso. Então, deixei aqui decisões mais recentes do STJ dizendo rigorosamente a mesma coisa. Então, tá aí, desculpe, tá aí toda a decisão para vocês, ó, decisões já mais recentes. Não se limitam territorialmente nem direitos coletivos, nem difusos, nem individuais homogêneos. Então, a limitação territorial ficou superada pelo STJ. Várias decisões aí no material para vocês aprofundarem essa questão. Então, ó, a res judicata nas ações coletivas é ampla em razão mesmo da existência da multiplicidade de indivíduos concretamente lesados de forma difusa e indivisível, não havendo que se confundir competência do juiz que profere a sentença com o alcance e os efeitos decorrentes da coisa julgada coletiva. Então, várias e várias decisões tratando do mesmo assunto. Deixei tudo isso aí, decisões de 2018, etc. Então, todas elas, ó, esse aí finalzinho de 2018, todas elas tratando do mesmo assunto. Bom, agora vamos comparar o texto do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que a gente estava vendo até aqui, com o 103 do CDC. O 103 do CDC vai ter uma redação um pouco mais analítica do que o 16. O 16 simplesmente foi lá e disse, coisa julgada erga omnes, já vamos esquecer a questão territorial, então, coisa julgada erga omnes, ponto final. O que o 103, inciso 1, foi lá e fez? O 103, inciso 1, foi lá e disse o seguinte, repetiu no inciso 1 o artigo 16 e diz que a coisa julgada será erga omnes, se o pedido, exceto se o pedido for julgado por insuficiência de provas, olha a última oração, na hipótese do inciso 1 do parágrafo único do artigo 81. O que é isso? Direitos difusos. Então, o 103, inciso 1, nos esclarece que esse efeito erga omnes da coisa julgada tem a ver com direitos difusos. Está no contexto dos direitos difusos. Por outro lado, ele segue com o inciso 2, criando uma hipótese de eficácia ultra partes. E aí ele vai dizer que a eficácia será ultra partes, limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo na improcedência por falta de provas, no caso da hipótese do inciso 2, do parágrafo único do artigo 81. Esse inciso 2 do parágrafo único do artigo 81 são os direitos coletivos. Então, vamos parar por aqui para a gente entender. O artigo 103 do CDC vai lá e subdivide os difusos e os coletivos. Em vez dele falar que é tudo erga omnes, como o 16 da Lei da Ação Civil Pública faz, ele subdivide os difusos e os coletivos e chama de erga omnes a coisa julgada nos difusos e de ultra partes a coisa julgada nos coletivos. E ele nos diz que erga omnes é para todos e que esse ultra partes é limitadamente ao grupo, categoria ou classe. Limitadamente ao grupo, categoria ou classe. Vamos entender isso. Vamos entender isso.
Pessoal, quando esse texto nos diz isso, o que ele quer dizer é exatamente a mesma coisa. Isso aqui é só um jeito analítico distinto, mas é a mesma coisa. A coisa julgada coletiva vale para o grupo. É que, quando o direito é difuso, o grupo são todos. Então, a coisa julgada é erga omnes. Quando o direito é coletivo, o grupo é apenas o grupo, categoria ou classe. O grupo é menor. A coisa julgada é para quem? Para aquele grupo. Ou seja, ela é para todos? É, mas para todos que compõem o grupo. Quer dizer, no fundo, dá na mesma. A ideia da coisa julgada erga omnes e da coisa julgada ultra partes é exatamente a mesma. A única questão é que ela vai se aplicar aos integrantes do grupo que não participaram do processo. Significa que o alcance é diferente? É, porque o tamanho do grupo é diferente. O grupo nos difusos são todos. O grupo nos coletivos é mais restrito. É o grupo, categoria ou classe de pessoas. Tanto é assim que a situação da improcedência por falta de provas acontece da mesma maneira. Pode reparar que tanto o inciso 1 do 103 quanto o inciso 2 do 103 tem a mesmíssima restrição. No caso de improcedência por falta de provas, será possível intentar uma nova ação coletiva. Será possível propor uma nova ação coletiva, se a improcedência for por falta de provas. Tudo bem? Então, essa é a situação. Então, a gente já tem erga omnes e ultra partes, sabendo que, para difusos e coletivos, a regra é a mesma, o grupo inteiro vai ser afetado e o grupo inteiro, apesar do grupo inteiro ser afetado, erga omnes ou ultra partes, o que vai acontecer é que o grupo vai ser afetado por uma coisa julgada que ele não teve capacidade processual para intervir. E se essa coisa julgada for formada por falta de provas, se for por insuficiência de provas, você vai poder fazer de novo, propor de novo a mesma ação com base em prova nova. Falaremos mais disso mais adiante. Para a gente fechar, vamos falar do inciso 3. O inciso 3 do 103 é que vai falar da coisa julgada nos individuais homogêneos. E aí sim a redação é bem diferente. Ele vai nos dizer que a eficácia é erga omnes apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3, que são os direitos individuais homogêneos. Ou seja, percebam que a redação desse inciso 3 é bem diferente da redação dos outros dois incisos, porque ele não fala nada sobre improcedência por falta de provas. Ele simplesmente menciona a procedência para beneficiar todas as vítimas, ou seja, todos os titulares dos direitos individuais homogêneos implicados no caso. Mas ele não diz o que acontece no caso de improcedência. Não fala nada de improcedência por falta de provas ou por outras razões, não fala nada. Certo? Então, esse é o conhecimento básico que a gente precisa ter ao final dessa aula. Você tem uma regulamentação no 16 da Lei da Ação Civil Pública e uma regulamentação no 103 do CDC. A grande questão do 16 é o fato do STJ ter superado, sabe Deus o que significa isso, do STJ ter superado a redação literal do 103 para nos dizer que essa redação não é apropriada, não é adequada. Então, ela ficou para trás, vamos dizer assim. Sabe Deus o que significa isso. Do 16. No caso do 103, a grande questão é que ele, de uma maneira mais analítica, divide a coisa julgada dos difusos, dos coletivos e dos individuais homogêneos. No caso dos difusos e coletivos,
ela vai se formar valendo para todo o grupo e ela não vai se formar no caso de improcedência por insuficiência de provas. No caso dos individuais homogêneos, a coisa julgada é erga omnes para beneficiar todo o grupo, todas as vítimas do evento. E o texto do 103 não diz o que acontece no caso de improcedência. Ele não diz o que acontece, não diz nenhuma coisa nem outra. E aí a gente consegue avançar um pouco mais nessa questão na nossa próxima aula. Um grande abraço, até lá!